E eu gostava de falar de quatro pilares da igreja nascente. Eu gosto de chamar a primeira igreja a igreja nascente. E eu gosto de falar da igreja nascente porque nós temos que ser a continuidade dessa igreja. Nós não fomos chamados para ser outra igreja, qualquer igreja. Nós somos chamados para continuar a igreja dos Atos dos Apóstolos. O amém foi muito fraquinho. Nós fomos chamados para dar continuidade à igreja dos Atos dos Apóstolos. Que eu pessoalmente gostaria que fosse mais os Atos do Espírito Santo. Os Atos não tinham nome. O nome nasceu depois. O nome, é verdade que foram os homens que lhe colocaram, mas o livro todo foi inspirado por Deus. E sabe quem fez a obra e quem faz ainda hoje a obra na igreja? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós queremos que o Espírito Santo nos continue a motivar, a falar, a recordar as palavras de Jesus para que nós sigamos exatamente o modelo que Jesus deixou. Não há outro modelo. O modelo continua a ser o mesmo. Há pessoas que já têm mudado o modelo, mas nós não podemos mudar o modelo. Sabe porquê? A igreja nunca foi, nem será invenção do homem. A igreja, ela nasceu no coração de Deus. Aleluia! Por isso é que a igreja para Deus é como a menina dos seus olhos. A igreja para Deus é importante. Há por aí hoje muitas igrejas que não têm nada de igreja. Porquê? Porque não seguem o modelo da Bíblia. Não seguem o modelo da palavra de Deus. Inventaram coisas novas. Acrescentaram coisas à doutrina. Têm ideias próprias. Mas nós temos que seguir sempre o modelo das Sagradas Escrituras. A nós não nos foi dada autorização para mudar o modelo. O modelo continua a ser o mesmo. E nós temos que seguir esse modelo. Ah, mas você não gosta? Problema seu. Ah, eu não gosto? Problema meu. Eu tenho que seguir exatamente o modelo que Deus entregou. E querem o modelo? O modelo está aqui. Eu não preciso de outra inspiração. Eu não preciso de outro modelo. Se efetivamente eu amo a Deus, então eu sigo o seu modelo em relação à igreja. Há coisas que Deus permite que eu escolha. Há coisas que Deus te permite a ti escolher. Por exemplo, tu é que vais escolher os solteiros, o teu marido, a tua mulher. Apesar que deves buscar a direção de Deus. Mas Deus não te vai impingir um homem ou uma mulher. Deus vai deixar que tu escolhas. Amém? Agora, em relação à igreja, desculpem, Deus não te dá a ti o poder nem a autoridade para tu fazer o que queres. Tu tens que ser fiel àquilo que está escrito. E é interessante que há um modelo no Antigo Testamento, que é o modelo do tabernáculo, que é algo para mim fabuloso. Tudo que é o tabernáculo, foi Deus quem decidiu. Não há intervenção do homem a não ser para montar de acordo com o projeto de Deus. O homem tinha que seguir o projeto de Deus. Às vezes há pessoas que estão a construir uma casa e, passado um tempo, dizem, estão a construir, e os que constroem não gostam nada disso. Tem uma parede e diz, não, eu não quero essa parede aí, retira essa parede. Isso está aí, não quero isso aí, quero isso da colar. Mas em relação às coisas de Deus não funciona assim, é? Não queira você mandar em Deus, por favor. Paulo Branco, não queiras mandar em Deus. Deus deu o projeto. Eu tenho que seguir o projeto de Deus. Não é como eu quero, é como Ele quer. Não gostas? Problema teu. Porque aquilo que Deus faz é perfeito. Aquilo que Deus faz é bom. Aquilo que Deus faz é edificante. Aquilo que Deus faz é algo muito bom, muito bom, muito bom. Deus nunca fez nada errado. Inclusive, diz que quando fez o homem, era bom. O problema é que o homem não era
não era bom no outro sentido, porque Deus deu-lhe capacidade de ele escolher. E ainda hoje Deus dá-nos a nós capacidade de escolha. Há por aí alguns que pregam que não há possibilidade de escolheres. Olha, eu quero-vos garantir que eu tenho possibilidade de escolher. Eu escolho Deus. Até cantamos isso, não é? Eu escolho Deus. Tu escolhes Deus? Tu escolhes ser fiel à sua palavra? É o melhor. Porque Deus é o único que sabe tudo o que é bom e tudo o que nós necessitamos. Nós estamos a viver numa época em que as pessoas querem até trocar a biologia. As pessoas querem trocar tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. E acham-se nesse direito. As pessoas podem não fazer, mas nunca vão conseguir. Porquê? Porque as coisas são provadas cientificamente. Quer dizer, para umas coisas a fé não presta. Para outras coisas estão a ver que agora a ciência também não presta. O homem é um insatisfeito. Mas nós temos aprendido uma coisa. As coisas de Deus são as melhores coisas. As coisas de Deus são perfeitas e agradáveis. As coisas de Deus edificam, constroem. E sobre o fundamento das coisas de Deus nós estamos seguros. É bom quando nós nos sentimos seguros. E nós só estamos seguros quando estamos arraigados sobre a rocha da nossa salvação. E a rocha da nossa salvação é Jesus Cristo. A principal pedra de esquina, o fundamento. E quando nós estamos nele, estamos fundamentados. Foi Jesus quem começou a falar da igreja, a sua igreja. E com o nascimento da mesma, relatado no livro dos Atos e ensinado também nas cartas, ou seja, no Novo Testamento, nós verificamos que a igreja não é invenção de nenhuma denominação, de nenhum grupo religioso, mas ela nasceu no coração de Deus. A forma como se desenvolveu a vida congregacional vem da palavra congregação, e nós aqui estamos congregados nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos congregados em nome de Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Então, o livro dos Atos, apesar de ser um livro histórico, e é interessante que alguns às vezes dizem histórico para não lhe dar o mesmo valor que os outros livros, mas eu quero vos dizer que os livros da Bíblia são muito diferentes, mas todos eles foram inspirados por Deus. Não há um único que tenha outro tipo de inspiração. Ou seja, todos eles são necessários para o meu crescimento espiritual, para eu adquirir conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Então, os livros podem ser diferentes no seu teor, mas todos eles são palavra de Deus. E todos eles servem. Atos é um livro histórico, mas é um livro que está cheio de doutrina. Está cheio de conhecimento, traz-nos a realidade da igreja nascente, dos primeiros cristãos, aquilo que eles faziam, aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles pregavam, a maneira como eles se ajuntavam, tudo está lá escrito para que nós saibamos quais são os fundamentos. Uma das constantes neste livro é acerca daquilo que eles pregavam e ensinavam. E sabe o que é que eles pregavam e ensinavam? A palavra de Deus. Não se pregavam eles mesmos. Não ensinavam teorias. Pregavam Deus. E pregavam Jesus Cristo, o Senhor que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso Paulo podia dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado de entre os mortos, nós seríamos miseráveis. O evangelho pregado seria sem valor algum. Mas porque Jesus ressuscitou, nós todos podemos dizer nesta manhã: aleluia! Diga comigo: aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos para ver então
estes 4 pilares da igreja nascente. Vamos ler primeiramente o 2:42, depois vamos ler o 46. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu especialmente vou andar à volta do versículo 42. E o primeiro pilar que eu quero considerar convosco é a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Este era o nome dado ao ensino que os apóstolos tinham recebido diretamente de Jesus Cristo. Os apóstolos nunca pregaram um novo evangelho. Os apóstolos não criaram um novo evangelho. Os apóstolos nunca estiveram preocupados em pregar-se a si mesmos. Eles sempre pregaram aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. E reparem que hoje, quando vamos participar da ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo está a falar à igreja em Corinto, ele pode dizer uma grande verdade: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos... Ou seja, de quem recebeu? Do Senhor. Então, o primeiro fundamento, o primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos. Há hoje uma ideia que os apóstolos têm o direito de introduzir novas doutrinas. Isso é falso. Ninguém tem o direito de introduzir novas doutrinas. A doutrina é aquela que Jesus ensinou. Diga comigo, que Jesus ensinou. A Bíblia é clara dizendo: ai daquele que retira ou acrescenta alguma coisa à palavra de Deus. Nós não temos a autoridade do céu para retirar ou para acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Não há apóstolo, não há profeta, não há ensinador, não há pastor, não há evangelista que o possa fazer. Um amém, por favor? A menos que vocês acreditem noutra coisa. Ninguém está autorizado. Mas hoje nós encontramos pessoas que se atrevem a acrescentar coisas que não estão na palavra de Deus, a retirar coisas que não estão na palavra de Deus, e tem-se inventado ensinos, doutrinas, que algumas delas, misericórdia. Misericórdia, que o Senhor tenha mesmo misericórdia. Porque, irmão, já chega de que pessoas preguem lixo aos crentes. Nós temos que pregar a palavra de Deus e nada mais que a palavra de Deus. Não são as ideias pessoais da igreja local ou da denominação, mas nós temos que pregar sempre a palavra de Deus. Por isso o salmista podia dizer: guardei a tua palavra. A tua palavra. Aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. É perigoso. Quando eu ensino alguma coisa errada, eu estou a fazer com que os outros errem. Durante muitos anos, no nosso país, Portugal, estava proibida a leitura da palavra de Deus. Pessoas que eram apanhadas com a Bíblia eram queimadas e queimada a Bíblia. A Inquisição matou muitas pessoas só por causa de serem apanhadas a ler a Bíblia. E quanto mais o povo fosse analfabeto, melhor, porque se domina melhor uma pessoa analfabeta. Mas sabe uma coisa? Hoje, com todo o conhecimento que há, eu fico tão triste de ver crentes que não leem a Bíblia e são analfabetos espirituais e dizem amém a qualquer coisa, e quando se prega a verdadeira palavra de Deus, parece que têm medo de dizer amém.
Há ensinos errôneos a ser pregados em muitos púlpitos. Há coisas que nada têm a ver com as Santas Escrituras e tem tantas pessoas a seguir isso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo ainda hoje tem para dizer à sua igreja. E eu sou igreja, vocês são igreja, amém? Somos igreja de Jesus. Como tal, queremos ouvir a voz do seu Espírito Santo, que nunca vai em contrariedade com aquilo que está escrito. Amém? Porque a palavra de Deus é eficaz, é verdadeira. Aleluia, é penetrante mais do que espada alguma de 2 fios. Chega cá a alma. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a história da carochinha. Ai não, desculpem, isso era noutra Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, alimenta a tua alma, alimenta o teu coração com a palavra de Deus. Deixa que a palavra de Deus te inspire, deixa que a palavra te mostre o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, porque a palavra de Deus é fantástica, não há outra. Porque é que alguns querem destruir a palavra de Deus se dizem que a Bíblia não é nada? É verdade. Uma coisa que não é nada, eu não faço caso. Eu não tenho medo do nada. Eu tenho medo de alguma coisa. E há tanto homem, tanto governo que tem medo da Bíblia. Então, se a Bíblia fosse um livro simples, ter medo por quê? A Bíblia muda mesmo a mente e o coração do homem. Porque ela é a palavra de Deus. Quando a Bíblia está a ser pregada, quando ela está a ser lida, quando ela está a ser estudada, o Espírito Santo está a operar. O Espírito Santo está a tocar as fibras do coração e a produzir fé e a produzir convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que o nome do Senhor continue a ser exaltado e glorificado sobre todo o nome. E nós queremos nesta manhã que Jesus seja glorificado. Só Ele seja glorificado. Só Ele seja glorificado. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor está no meio do seu povo. Só Ele merece a adoração, a glória, a honra, ações de graças. Só Ele e mais ninguém. Então, hoje há muita gente que fala mal da doutrina, como se a doutrina fosse um bicho-papão. Sabe quem é que tem medo da doutrina? Quem quer andar nos seus próprios caminhos. Porque aqueles que querem andar nos caminhos de Deus não têm medo da doutrina. Porque a doutrina é ensino. Ensino de Deus. Ensino de Jesus para nosso proveito, para nossa correção, para nos ajudar a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Eu não gosto daqueles que falam mal da doutrina, e há hoje aí tanta gente mal da doutrina. A doutrina não faz mal a ninguém. A doutrina traz instrução. Mas eu entendo que alguns não querem falar de doutrina, que é para eles falarem das suas doutrinas. Dar os seus palpites. Mas a igreja não é para ser dirigida por palpites. A igreja é para ser dirigida pela santa e bendita palavra de Deus. Que Deus continue a falar-nos através da sua palavra. Amém? Para isso temos que ter ouvidos para ouvir, corações abertos e dispostos para receber aquilo que Deus nos dá de graça. E que nós temos que compartilhar de graça. Aquilo que de graça recebestes, de graça dá. É por isso que nós dizemos muitas vezes, quando vai chegar o momento da oferta, você não é preciso dar nada. Se não quer dar, não dê. Mas se der com amor, dê, por favor. Esta igreja nunca obrigou e nunca vai obrigar, porque não sentimos que a oferta é uma coisa obrigatória. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com... Se você dá com tristeza, não dê. Porque depois você vai ficar triste. Vai lá para casa dizer eu dei. Problema seu. Se deu foi porque quis, porque aqui ninguém é obrigado a dar nada. E mais, nós oramos sem receber oferta também. Eu não preciso de uma oferta para orar por si. Se você quer que oremos por si, nós vamos orar por si. Se você precisa de ser ajudado, nós vamos ajudar, sem oferta.
E no outro dia estava a fazer um funeral e chega-se uma pessoa, quanto é que eu lhe devo? E eu assim, a mim não me deve nada, porque a nossa igreja não tem essa maneira, não cobramos nada. Eu sei que o padre cobra, e não é tão pouco como isso, mas eu nunca cobrei. Esta igreja nunca cobrou e não vai cobrar. Teria também um casamento. Pastor, quanto é que é o casamento que fez? Não é nada. Sabe porquê? Porque o que de graça damos, de graça recebemos, de graça damos. E na igreja damos por amor à obra, amor ao Senhor, mas não damos para comprar o Senhor, está bem? Alguém que lhe peça, dizendo que se você der, Deus vai abençoar mais, é uma mentira, porque então os pobres não eram abençoados. Isso não é evangelho. Até a moedinha da viúva tem valor perante Deus. Amém? Alguns pensam que é... Não, irmãos. Esta igreja preocupa-se com a sua alma, com o seu coração. Não está preocupada com o seu dinheiro, desculpe. Nós queremos que você se sinta bem espiritualmente e que você tenha um bom relacionamento com Deus e possa sentir a presença de Deus diariamente na sua vida. Comunhão. Portanto, temos aqui... Em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu gosto muito da palavra grega para comunhão, talvez é assim uma palavra interessante, koinonia. É koinonia, comunhão. Nós temos também a nossa portuguesa, comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? A Bíblia, desde os Atos dos Apóstolos, fala-nos de comunhão. Inclusive, chega a dizer que eles tinham as coisas em comum. É verdade que isto não foi Deus que introduziu essa doutrina e não funcionou. Havia pessoas que tinham propriedades, vendiam as propriedades e dividiam por todos. Mas na igreja começaram a nascer os oportunistas. Aqueles que não queriam trabalhar. E achavam que viviam à custa dos que davam. Então o apóstolo Paulo, mais tarde, sabe o que é que ele vai dizer? Quem não trabuca, não manduca. Quem não trabalha, não coma. Não estamos a falar de irmãos que não têm trabalho hoje, que estão à procura. Cuidado, não vai ser que alguém interprete mal as palavras. Estamos a falar daquela pessoa que não quer trabalhar. Gosta de ficar a dormir na cama? Que trabalhe o outro. Isto já havia na igreja primitiva. E Paulo vai ter que pôr ordem nisto, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, não. A pessoa que não quer trabalhar não merece ser ajudada. Mas havia também na igreja, veja lá, eu estou a sair, mas não estou a sair. Diziam assim, o meu pai, a minha mãe, o meu tio é velhote, a igreja que o sustente. E algumas viúvas jovens também diziam, eu estou jovem e tal, mas agora sou viúva, tenho direito a receber tudo. E ele, não, as viúvas jovens voltem-se a casar, trabalhem para comer. Aquelas são velhotas, então os familiares primeiro que ajudem. Só depois a igreja. E eu já encontrei tanto oportunismo, imaginem-se, depois de 45 anos de pastor, já vi de tudo um pouco, mas ainda não vi tudo. Eu é que pensava que vi, mas todos os dias sou surpreendido. Porque, já vi, não viste nada, Paulo Branco, não viste nada, ainda mais vais ver. E vê-se cada coisa por aí que sinceramente, já tenho pena de não ter começado a escrever um livro desde o princípio só com estas anedotas e coisas. Hoje era um best-seller. Mas, irmãos, há de tudo. Comunhão era a união comum que os cristãos tinham, baseado na comunhão que Jesus Filho tem com o Pai e com o Espírito Santo. É uma comunhão sem interesses, uma comunhão digna, uma comunhão efetiva. E nós devemos ter comunhão uns com os outros. Por isso, desculpe dizer-vos isto, e se alguém está aqui nessa condição, mude. Deus não fez os homens nem as mulheres para serem desigrejados. Deus fez para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Eu sei que há pessoas que estão desigrejadas por culpa de lideranças. Sei, infelizmente. As lideranças deveríamos dar o exemplo. E tentamos dar o exemplo a alguns. Mas há pessoas que estão feridas por ver as suas lideranças fazer aquilo que ensinam que não se deve fazer. Mas eles fazem. Isso é hipocrisia. Que Deus nos ajude a todos, irmãos. Mas, por favor, não entre naquela de sozinho em casa. Parece aquele filme, Sozinho em Casa. Cristão sozinho não é cristão.
naquele sentido que a Bíblia manda-nos ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por favor, irmão, não entre por essa tentação do diabo que é pensar, eu fico em casa, eu vou levar o cristianismo à minha maneira, ao meu modo. Não, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia até diz, suportai-vos uns aos outros. E há irmãos mais difíceis de suportar que outros. Isso eu admito. Mas a minha Bíblia, e a vossa também, diz que nós nos devemos quê? Suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar-nos uns aos outros, animar-nos uns aos outros, amém? A vida cristã tem duas vias. Dás, recebes. Vais e vem. Agora aquele cristão que fica sentado à espera que todos o vão cumprimentar. Aqui estou eu, Sua Excelência. Se vocês querem alguma coisa, venham até mim. Mas o único que tem autoridade para dizer venha até mim é Jesus Cristo. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por favor, não espere que venham, vá também. Sabe que há uma coisa quando as pessoas entram pela primeira vez numa igreja que mais reparam? É se alguém lhes fala. E às vezes há crentes que falham aqui. Ui, o amém hoje. É o peso da consciência agora, é o peso da consciência. Irmão, cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Pastor, mas eu não conheço. Não faz mal, cumprimente, dê-lhe a paz do Senhor. Se ele não for digno de paz, a paz volta para o outro lado. É que eu não dou a paz a uma pessoa que não conheço. Mas Deus chama-lhe para dar a paz. Se ele não é digno, não vai receber, mas você deve dar. O amém hoje. Aqui é uma área difícil. Por favor, irmãos. E outra coisa que eu tenho dito na igreja. Você até podia ter ajudado a pagar uma das cadeiras que está aqui, mas a cadeira nem é minha nem é sua. Também o amém não me agradou. Há tempo chega uma crente ao pastor e diz: pastor, vou levar as 4 cadeiras que eu paguei. Menos mal que não foi comigo, porque senão a história era outra. Eu vou levar as 4 cadeiras que eu paguei. Como é que você pagou? Você ofereceu-as à igreja, estão aí. Irmãos, vocês e eu não temos um lugar. Podemos estar num sítio, eu não vou dizer, mas se chegarmos e estiver alguém nessa cadeira, deixe estar. Não faça o que uma vez pelo menos sucedeu aqui há muitos anos. Alguém chegou, estava uma pessoa nova pela primeira vez sentada na cadeira onde essa pessoa costumava sentar-se e mandou a pessoa sair. Eu, se fosse uma igreja dessas, não voltava mais, A cadeira não é sua, a cadeira não é minha. Está lá alguém, olhe, sente-se ao lado. Ou sente-se à frente, ou sente-se atrás. Por favor. A impressão que às vezes alguns crentes dão é terrível. Mas se a doutrina está em nós, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Preocupem-se uns com os outros. Preocupemos-nos uns com os outros. Vocês sabem que o meu costume, quando posso, estou ali na porta. Sabe porquê? Porque eu quero cumprimentar todos os que estão aqui. Alguns às vezes fogem-me por detrás, é outro problema. Eu ainda não descobri se fogem para não ser tanta gente a cumprimentar-me ou se não me querem cumprimentar. Alguns ainda não descobri. Mas já vi. Alguns já foi embora, já não o vi. Se tem alguma coisa contra mim, que o Senhor lhe perdoe. Porque o que era bíblico era chegar ao pé de mim e dizer: pastor, não posso com a sua cara. E eu vou-lhe dizer: eu amo-te no amor do Senhor. Nem todos são simpáticos, isso é verdade. Mas nem todos temos que ser iguais. Mas há uma coisa que todos temos que ser: é amáveis, afáveis uns para com os outros. E, meus amados irmãos, amar as pessoas é uma ordem divina. Sabem porquê? Deus amou-nos quando nós nem sequer éramos seus amigos. Mas Ele amou-nos. E sabe uma coisa? Eu sinto-me privilegiado em poder ter comunhão com os meus irmãos. Em poder ter comunhão com vocês. É tão bom ter comunhão. A igreja nascente era a igreja da comunhão. E vejam que havia extremos, ninguém dizia que era algo seu.
Depois também é verdade que apareceu lá um Ananias e uma Safira que quiseram fazer-se de espirituais e grandes e morreram. Eu também já disse aos meus alunos várias vezes, se isto acontecesse no dia de hoje, não sei quantas pessoas iam morrer. Só por dizer que Deus não atua agora dessa maneira, mas no princípio só uma vez atuou. E sabe o que é que aconteceu? Que havia temor nos crentes. E mais, temor dos da rua. Tinham medo de morrer. Diziam, epá, este tipo ainda ora por nós e morre. Há um caso na Bíblia de um homem que estava a evangelizar, lembram-se? O Bar Jesus, o Elimas, e estava a perturbar porque Pedro estava a pregar a palavra estava a ser pregada e o homem a perturbar, e os servos do Senhor repreenderam e o homem ficou cego. Imagina-se quando nós estamos a pregar o Evangelho e há alguma pessoa, ou o grupo de evangelismo está lá no parque e vem alguém perturbar e tu diz, em nome de Jesus fica cego. Ai Senhor, no outro dia saía nas páginas dos jornais, ficou cego por perturbar os evangélicos. Mas sabe, há poder no nome de Jesus. Não brinquem com coisas sérias. Já aconteceram coisas nos nossos dias, assim. Eu nunca iria orar por uma pessoa para ficar cega, mas vontade já tive. Eu até já tive vontade de dizer, morre agora em nome do Senhor. Mas não disse. Porque depois ia-me arrepender. Mas às vezes vem a tentação. Especialmente aquelas pessoas que estão ali a complicar o Evangelho, que é tão simples, que é tão fácil. Vocês nunca foram tentados, pois não? Sou só eu, é que sou mau, para vocês verem a classe de pastor que sou, que também tenho pensamentos assim um bocadinho agrestes. Mas o Senhor também não me ia fazer caso. Dizia, Paulo Branco, o outro também disse, Senhor, fogo do céu para os destruir a todos. Epá, cuidado. Epá, o nosso João, antes de ser o apóstolo do amor, era o apóstolo do trovão. E alguns de nós, se não fosse Deus, éramos trovões autênticos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Porque já não sou trovão, ou meio trovão só. Eu ainda sou meio trovão. Mas o Senhor sempre será bom. Independentemente daquilo que tu e eu sejamos, Ele sempre será bom. Aleluia. Então, irmãos, a comunhão era exatamente algo que era necessário, que foi necessário e continua a ser necessário. Amém? Por favor, irmãos, cumprimentem-se todos uns aos outros, está bem? Se está alguém desconhecido ao seu lado, não se importe, cumprimente, diga, olha, bem-vindo, que bom tê-lo aqui, venha sempre, que isto tem que sair do coração, não é dizer por dizer, ok? Tem que ser sincero e verdadeiro. Depois nós temos o partir do pão. Partir do pão. É curioso que chamemos assim, partir do pão. Em realidade, naquele tempo e na maioria das congregações, o pão era partido, eu ainda me lembro, antes do Covid e depois do Covid. Os pastores, antes do Covid, partíamos aqui o pão. Lavávamos as mãos, sim, desinfetávamos as mãos, cuidado. Não vai ninguém pensar que é como aquela comida que é vendida na rua, na Índia, não é? Com os ratinhos e aquilo tudo, não é. A gente lavava as mãos, desinfetava as mãos, partia o pão, veio o Covid, já não é. Mas é mais bonito partir o pão, sabe porquê? Um pão inteiro lembra-nos que Jesus é inteiro. E Jesus dele mesmo nos dá comida a todos. Um pão inteiro significa perfeição. Um pão inteiro significa uma unidade, porque é composta de milhares e milhares de milésimas de grãos pequeninos de farinha, que nem nós conseguimos ver o tamanho do grão, correto? É tão pó, mas aquilo são grãozinhos. Mas todos juntos formam um pão, assim é a igreja do Senhor. Muitos, mas uma só igreja. Não é a universal daquele lado, é a universal de Deus, está bem? Porque só há uma universal de Deus, a outra é dos homens. E eu sou parte da universal de Deus, vocês também. Mas não daquela ali, é? As heresias são tantas que não alimentam a vida de ninguém. Então, pão inteiro representa, quando é partido, significa que um pouco desse pão vai parar a ti. E ele não é diluído, porque o Senhor Jesus continua a ser o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que vive em nós. Amém? Amém. Louvado seja o seu nome.
É verdade, irmãos, que pessoalmente acho que nós devemos celebrar a ceia do Senhor mais do que uma vez ao mês. É algo tão fantástico, recordar a morte do Senhor até que venha, mas eu lembro-me todos os dias. Todos os dias eu dou graças a Deus pela ressurreição de Jesus. Amém? Mas é verdade que com o pão e com o vinho fazemos aqui uma vez ao mês. Eu já estive em países onde todas as semanas faziam. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aqui fazemos uma vez ao mês, mas há uns que só fazem uma vez ao ano, ainda é pior. Mas quando fazemos, temos que o fazer com toda a dignidade que o ato merece. Irmãos, isto não é qualquer coisa. Há em muitos lugares onde a ceia do Senhor se banalizou. Está banalizada. Ou seja, não tem o propósito e o fim para o qual ela foi instituída. Por isso a Bíblia diz, antes de eu participar, que eu faça um exame à minha vida. Trouxeram papel e caneta hoje todos? Hoje vai haver um exame. Mas não é preciso papel, não se preocupem. Não é preciso caneta. É um exame mental. Mental que vai até ao coração. Então, quando participamos, devemos participá-lo com toda a... mas pastor, eu discuti antes de sair de casa com a minha Maria. Então, primeiro vai pedir perdão à tua Maria. Eu discuti com o meu Maneli. Então vai pedir perdão ao teu Maneli. Não participes indignamente assim. Mas eu estou zangado com os meus filhos. Não tomes a ceia do Senhor zangado, zangada. Mas aquele irmão fez-me isto. Estou lá. Eu tenho razão. Mas a Bíblia ensina-te o contrário. Vai ter com o teu irmão. Se achas que ele te ofendeu, vai ter com o teu irmão, que está lá na Bíblia. Se ele não te ouvir, então leva o teu irmão. Amém? Não te ouviu? Então traz-o cá. Eu também não sou da polícia, está bem? Nem pretendo. Mas há maneiras bíblicas de resolver os problemas. E são as maneiras bíblicas que nós também temos que aprender e fazer. Ok? É isso que está na Sagrada. E só depois coma e beba deste cálice. Está lá. Do exame, depois do exame. Eu estou mal naquela igreja do lado, ou andei em pecado e agora vou ali à igreja tomar a ceia do Senhor. Não o faça porque pode comer veneno para si. Se você está em pecado no outro lado, está em pecado aqui. Agora, você está aqui perante Deus, não há nada que o acuse, pode participar, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão. Está bem? Pode participar. Nós avisamos, mas não impedimos. Mas queremos avisar. Porquê? Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come condenação para si próprio. Eu não quero que ninguém aqui seja condenado. Sabem porquê? Porque eu amo-vos a todos. Se eu não amasse, eu dizia, também lá a ceia do Senhor, e depois apanhavam doença, não só espiritual, pode chegar a ser doença física. E a responsabilidade é muito grande. E eu, como pastor e a equipa pastoral desta igreja, preocupa-se com isso. Porque nós não queremos que ninguém coma e beba condenação para si. Queremos que as pessoas estejam bem e sejam alimentadas espiritualmente. Então, irmãos, não é que pecado é ali, aqui não é pecado. Não. Se calhar aqui é que é pecado. Mas não é pecado porque eu inventei o pecado. É pecado porque a Bíblia diz que é pecado. Irmãos, e hoje não entendo, desculpem, pessoas que vivem uma vida de pecado e acham que isto é tudo a mesma coisa. Não é. A Bíblia adverte. A Bíblia ensina. A Bíblia é clara. Agora, sabe uma coisa? Já temos tido pessoas que estão em pecado, vão para o outro lado e continuam. Até já houve pessoas que eu não batizei e nas igrejas aí ao lado as batizaram imediatamente, mas tinham uma vida desordenada. Mas como hoje há aí pastores para todos os gostos, porque o que importa é, desculpem alguns, é isto, e isso é a última coisa que nos devemos preocupar. Nós devemos nos preocupar é com a vida das pessoas, porque eu quero que toda a gente entre no céu, Deus também, muito mais do que eu. O caminho sempre foi estreito. Isto não é nenhuma autoestrada. O caminho de Cristo é um caminho estreito, é um caminho apertado. A porta é uma só entra um de cada vez. Não empurre, porque não vale a pena empurrar. Mas eu quero ser primeiro que o outro. Não, só entra um de cada vez. Mas todos vão entrar os que forem salvos.
Eu não sei quanto tempo o Senhor vai esperar por entrarem todos, mas não te preocupes com isso, é coisa de Deus, não é coisa tua, não, nem te tens que preocupar. Mas se tu és fiel a Deus e à sua palavra, e és salvo, tu tens um lugar. Não se turbe nem tenha medo do vosso coração, querer dizer em Deus, querer também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Uma coisa, quem é que esta semana mandaram-me uma fotografia de um apóstolo e uma apostilha a venderem terrenos no céu e casas no céu. Mandaram. Vender, compre já a sua casa no céu, está garantida. Posso-vos dizer uma coisa? E há malucos que acreditam. E pagam. Porque esquecem-se que Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para ti e para mim. Dá glória a Deus. Ele pagou o preço da tua casa no céu. Não tens problema de hipoteca. Não tens problema de aumento de juro. O lugar está garantido para todos nós. Aleluia. Eu tenho um lugar lá. Diga, eu também. Diga, eu também. E sabe quem é que pagou o preço? Jesus. Jesus pagou o preço, um alto preço. Aquela canção que cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Sua vida só me pensava. Amém. Eu podia ler muitos versículos, mas vou parar por aqui sobre o pão. E finalmente, as orações. Perseveravam nas orações. O Novo Testamento está repleto de indicações sobre a oração, muitos exemplos de orações. Podemos aprender muito com tudo isso. Jesus foi o modelo para a oração, tanto com os seus discípulos, como também com o Pai. Inclusive, os seus discípulos disseram-lhe numa certa ocasião, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele, Lucas 11:11. Em resposta, o Senhor ensinou-lhes o Pai Nosso. O Pai Nosso ainda hoje é o modelo de oração. Não é para ser repetido por repetir, mas é para dizer porque o sentimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos nossas ofensas, como nós. E você perdoa os seus irmãos? Mas você quer que Deus o ouça. Mas a Bíblia diz, da mesma maneira que tu perdoas aos outros, o Senhor te perdoa a ti. Eu não sei como é que é possível cristãos ter lá no coração. E alguns já disseram, eu não perdoo. Problema seu, vai para o inferno, sabia? Não é como aquela canção, vai ser comido de bicho. Aí é, vai para o inferno. Não perdoa, não há outra maneira. Nós temos que perdoar, irmãos. Eu lembro-me de um dos nossos anciãos, que já está com o Senhor, Tiago Xavier. Um dia estava numa das nossas congregações e pediu, e uma irmãzinha disse que tinha um testemunho para dar. Subiu, já está com o Senhor, não sei se está com o Senhor, mas pronto. Ela no púlpito disse o seguinte, fulano fez-me aquilo, mas eu não perdoo. O presbítero Tiago Xavier levantou-se e disse, então a irmã sente-se naquele lugar porque nunca aprendeu nada da Bíblia. E é verdade. Com a autoridade que Deus lhe deu. Sente-se, porque você não tem nada para dizer à igreja. Se você não perdoa, não entra no céu e Deus não a pode perdoar assim. Estou em silêncio, também eu estou. Mas o que a Bíblia me mostra é eu perdoar. Se eu não perdoar, desculpem, não entendi nada do Evangelho. Se eu não sei perdoar, eu não entendi o ministério que Jesus veio perdoar-nos a nós. O que é que você acha? Que você merecia perdão? Eu merecia perdão? Mentira. Eu merecia condenação. Você, eu atrevo-me a dizer, merecia condenação. Mas não foi isso que Deus fez consigo nem comigo. Deus perdoou-nos. Quem somos nós para não perdoar?